No final a gente dará conta por cada pecado que nós cometemos, porque o pecado é a transgressão das leis de Deus. Existem mais de 10.000 leis e com certeza eu estou em pecado em alguma delas, você está em pecado, porque como eu disse, ninguém é livre de pecado. Nos diz em 1 de João 3,4: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. E o que será que o Senhor nos diz? Qual será a recompensa de quem peca e transgride as leis de Deus? Será que é uma coisa boa? Será que é uma coisa ruim? Vamos ver no livro de Romanos 6:23. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então aqui nos diz bem claro que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se nós continuamos transgredindo as leis de Deus, se nós continuamos no pecado, com esse pecado no nosso coração, o nosso destino, irmãos, infelizmente será a morte. Mas Deus não quer que você morra, Deus não quer que eu morra, Deus não quer que nós morramos, né? Porque Deus não desejaria a morte dos seus filhos, porque Deus é bondoso, né? Por isso Ele pede arrependimento, Ele pede seu coração, porque Deus quer que todos nós nos salvemos. Nos diz bem claro em Ezequiel 18:21. Mas se o impio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. E mais para frente dizemos aqui, Ezequiel 18:23 nos diz também: desejaria eu a morte do impio? Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então aqui vemos claro que Deus nos dá a oportunidade, irmãos, porque o caminho do pecado não é para sempre, irmãos. Nada disso que vemos aqui é para sempre. Tudo as riquezas juntadas aqui no mundo, as riquezas que nós fazemos, como terrenos, como casas, como dinheiro até mesmo, isso um dia tudo vai acabar, irmãos, porque o fim está próximo. Nós temos que escutar, nós temos que escutar ao Senhor e a palavra, porque assim como nos tempos antigos, nos tempos de Noé e de Ló, eles anunciavam a palavra, mas ninguém queria escutar, e por isso eles morreram em grande castigo, com a chuva de enxofre, que matou todo mundo que teve essa oportunidade, irmãos, que eu estou dando aqui, que teve essa oportunidade de escutar a palavra, mas eles não quiseram escutar, e por isso o castigo deles foi muito grande, irmãos. Aqui nos diz no livro de Zacarias 1:4: não sejamos como os nossos antepassados, que não escutavam quando os profetas anunciavam o fim do mundo. Então diz que eles anunciavam o fim do mundo, eles anunciavam que as pessoas se arrependessem, aqui como eu estou falando agora, e eles não escutaram, e o destino deles, irmãos, foi muito triste. Então não sejamos agora, se nós temos a oportunidade de nos arrepender, nos arrependemos, irmãos, nos arrependemos, porque Deus dá perdão a todos nós. Mas o que será que a gente ganha se a gente se arrepender? Vamos ver aqui, o que será que a gente ganha, né? Nós ganharemos aqui diz bem claro, nós ganharemos a vida eterna. Mas o que é a vida eterna? A vida eterna é a recompensa para todos aqueles que guardaram os mandamentos da lei de Deus. Esses que vocês veem aqui, esses que estão aí nos folhetinhos que os irmãos estão entregando. Se você quer ser salvo, irmão, você deve guardar os mandamentos. Porque como esse texto bem claro que os irmãos já passaram também, Mateus 19:16-17, nos diz que um mancebo, um jovem, chegou a Jesus e perguntou a ele: mestre, que bem eu farei para conseguir a vida eterna? E o mestre falou, Jesus falou, não me chames de mestre, não me chames de bom, não há um bom senão só Deus. E se quiseres entrar na vida eterna, deves guardar os mandamentos. Então aí nos diz bem claro que nós devemos guardar os 10 mandamentos, né? E aqui nós vemos aqui no livro, né, de Mateus 16:26: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, o que nos adianta, irmãos, como eu disse, juntar dinheiros, juntar terra, juntar tesouros aqui na terra, se isso tudo um dia vai acabar? Porque o que a gente precisa mesmo é a salvação, é o arrependimento, porque isso sim é para sempre.
Porque um dia a gente pode morrer, pode falecer, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas se nós andamos corretamente, se nós andamos nos caminhos do Senhor, a gente vai ter garantido algo, que é a salvação. Talvez a gente perca, porque quando a gente for embora, a gente não vai levar nada disso. A gente não vai levar o nosso dinheiro, ou o nosso terreno, ou o nosso iPhone, seja qualquer bem material. Então a gente não vai levar isso. A gente vai levar a salvação que Deus nos oferece, né? E aqui diz também no livro de Mateus 15:17, né? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque muitas igrejas não possuem este mandamento, irmãos. Porque muitos dizem que este mandamento não é válido mais para este tempo. Mas aqui nos diz bem claro que diz que